Oi gente, aqui é a Thaís e hoje falaremos sobre a poluição atmosférica. Trouxe aqui um dado da OMS que diz que 6,8 milhões de pessoas morrem anualmente devido a complicações relacionadas à poluição do ar. Chamamos de poluição atmosférica a introdução de qualquer substância que se torna nociva à saúde e ao meio ambiente. Ou seja, é a contaminação do ar por gases, líquidos, partículas sólidas, material biológico, provenientes de fontes naturais, como os vulcões, neblinas, ou fontes artificiais, que são produzidas pelo homem. A poluição do ar já estava presente na Roma Antiga, devido à queima de madeira, mas foi no século XIX, por conta da Revolução Industrial, que os impactos sobre a qualidade do ar aumentaram significativamente pela ação humana, pois a intensidade da combustão de carvão aumentou disparadamente, principalmente na Grã-Bretanha. Em 1952, devido aos compostos de enxofre e partículas poluentes emitidas pelas indústrias na queima de carvão, cerca de 4.000 pessoas morreram em Londres por problemas respiratórios dentro de uma semana. E nos próximos meses, mais de 8.000 pessoas morreram e cerca de outros 100.000 ficaram doentes. Esse evento ficou conhecido como Big Smoke e hoje 90% da população mundial respira ar poluído. Classificamos dois tipos de poluição atmosférica, os poluentes primários e os poluentes secundários. Os primários são aqueles lançados diretamente pelas fontes de emissão. É o caso do dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, os óxidos de nitrogênio, amônia, monóxido e dióxido de carbono, o metano, a fuligem, os aldeídos e etc. Os poluentes secundários são aqueles que é formado na atmosfera por meio de reações químicas entre os poluentes primários que foram citados. Nós temos o destaque para o peróxido de hidrogênio, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o trióxido de enxofre, os nitratos, os sulfatos e o ozônio. E aqui encontramos a origem de algumas dessas substâncias que se tornam poluentes no ambiente, como o caso do dióxido de enxofre, que ele é produzido em processos industriais e por atividades vulcânicas. E na atmosfera, ele forma um ácido sulfuroso e causa a chuva ácida, uma consequência da poluição atmosférica. O dióxido de nitrogênio são gases altamente reativos, eles são formados durante a combustão pela ação microbiológica ou então por raios. E na atmosfera, ele reage com compostos orgânicos, que são voláteis, e também com monóxido de carbono. E aí ele produz um poluente secundário, que é o caso do ozônio, e causa diversos danos para a nossa saúde, inclusive problemas respiratórios. Temos o monóxido de carbono, que é emitido principalmente por veículos automotores, e esse poluente interfere no transporte do oxigênio do nosso corpo e pode causar asfixia. O dióxido de carbono, que é super importante para os seres vivos, para que haja fotossíntese, porém, por conta da queima dos combustíveis fósseis e também o desmatamento desregulado, ele se torna um dos maiores causadores do efeito estufa. Isso porque o CO2 absorve parte da radiação que é emitida pela superfície da Terra e retém calor, aumentando a temperatura. O metano, ele é um composto orgânico volátil, ele contribui para o efeito estufa e é 20 vezes mais potente do que o CO2. E ele é o segundo gás de efeito estufa mais significativo que agrava o aquecimento global. A amônia é emitida principalmente pela agricultura, através dos fertilizantes, e na atmosfera ela se torna outros poluentes secundários. Nós separamos as fontes desses poluentes, das fontes naturais e as antropogênicas, que são as causadas pelo homem. Nas fontes naturais nós temos o metano, emitido pelo processo de digestão dos animais, e essa emissão se torna ainda mais significativa por conta da ação humana, pela criação de animais para alimentação, como é o caso do gado, e esses são responsáveis por uma quantidade enorme de emissão de gás de efeito estufa e contribui para essa emissão de metano no ambiente. A fumaça e o monóxido de carbono, que é emitido nas queimas naturais, atividade vulcânica, atividade microbiológica nos oceanos, decomposição da matéria orgânica. E nas fontes causadas pelo homem, nós temos as fábricas, as usinas de energia, as fornalhas, qualquer local que utilize queima de combustíveis fósseis ou de biomassa.
Temos as queimadas para agricultura e pecuária, a decomposição dos resíduos orgânicos, a emissão de amônia pelo uso de fertilizantes, a atividade mineradora, veículos automotores. O transporte ele contribui com cerca de metade das emissões de monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, e a agropecuária. Bom, é muito comum a gente ouvir a poluição pela queima de combustíveis fósseis, né? Em relação aos meios de transportes, indústrias. E de fato são altamente poluentes e prejudiciais, mas dessa vez eu vou focar um pouquinho na parte da agropecuária, principalmente pela situação que a gente está passando agora no Brasil, com os recordes de queimadas que está tendo no Pantanal, na Amazônia. Enfim, para a gente poder entender também esse lado que não é tão falado quanto os outros. E vamos para alguns dados para que possamos refletir sobre esse assunto. A pecuária e seus subprodutos respondem por mais de 550 megatoneladas de dióxido de carbono por ano. A pecuária é responsável por 65% de todas as emissões humanas de óxido nitroso. É um gás de efeito estufa que tem 296 vezes o potencial de aquecimento global do dióxido de carbono e permanece na atmosfera por 150 anos. O Brasil é o quarto maior emissor mundial de gases de efeito estufa, principalmente por causa do desmatamento das queimadas na Amazônia. A indústria da pecuária na Amazônia é o maior vetor do desmatamento do mundo, responsável por 1 em cada 8 hectares destruídos globalmente. A pecuária é responsável por mais de 80% de todo o desmatamento na região amazônica. E a cada 18 segundos, 1 hectare de floresta amazônica, em média, é convertido em pasto. E o que o desmatamento tem a ver com a poluição atmosférica? As florestas armazenam grandíssimas quantidades de carbono que, quando liberadas, agravam o aquecimento global. Estima-se que entre 80 e 120 bilhões de toneladas de carbono estejam estocados na Amazônia. Se destruída, a floresta libera o equivalente a 50 vezes as emissões anuais de gases de efeito estufa dos Estados Unidos. E aí entra as questões das queimadas no Pantanal, na Amazônia e em vários outros biomas do planeta. Essas queimadas elas ocorrem como uma forma de desmatamento, né? O objetivo é você ter espaço para você transformar aquilo ali em um pasto para você criar gado, né? Para a indústria pecuária. E além do desmatamento em si, né, quando a gente não tem árvores, nós já temos consequências, né, a falta delas nos traz consequências negativas. Ainda há as consequências pelas queimadas, né? As queimadas elas são o caminho que a gente tem para desmatar, um dos caminhos. E quando há uma queimada, além da liberação de gás carbônico, também há a liberação de nitroso de oxigênio, monóxido de carbono e metano. E por fim, alguns dos diversos outros impactos causados por esse tipo de poluição. Nós temos aqui na saúde, né, que a poluição está relacionada a 7 milhões de mortes prematuras em todo o mundo a cada ano. No clima, né, os poluentes atmosféricos, eles agravam as mudanças climáticas, aumentam o aquecimento no Ártico e contribuem para o derretimento do gelo. Lembrando que o derretimento das geleiras, né, emitem gases de efeito estufa, né, como o metano, que ficam aprisionados em bolsões ou na forma de nitrato na base dessas geleiras. Essa poluição também afeta os padrões de chuvas, interferem na intensidade de tempestades e nas características climáticas, além também de contribuir para a chuva ácida. Em relação à energia, a neblina e as poeiras causadas por essa poluição elas podem reduzir os rendimentos de energia solar em até 25%. E em relação aos alimentos, reduz o rendimento de diversas culturas no mundo todo, e até 15%, por exemplo, para o trigo e para a soja, e 5% para o milho. Em 33 dias, os incêndios no Pantanal praticamente dizimaram o Parque Estadual Encontro das Águas, é o refúgio das onças pintadas, na divisa entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Em 13 de setembro, atingiu 85% dos seus 108 mil hectares. Somando Amazônia e Pantanal, o Brasil perdeu 53 mil quilômetros quadrados de mata nativa, devido às queimadas até 31 de agosto.
O número é equivalente a 34 cidades de São Paulo, ou quase a soma das áreas dos estados de Sergipe e Alagoas. Segundo o IBGE, em 18 anos, o Brasil perdeu 8,3% da vegetação natural, sendo 42% para virar pasto e 19% para plantação. A Amazônia e o Cerrado foram os biomas que mais sofreram perdas. E é isso, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima!